Olá, eu sou Paula Bissoli, sou psicanalista, mestre Reiki, terapeuta integrativa, coach de emagrecimento, consultora Feng Shui e consteladora sistêmica. Já formei centenas de pessoas em meus cursos de Reiki, sistema tradicional, Karuna Reiki, Reiki Dark Jing, radiestesia clínica, Feng Shui, terapia com cristais, terapia das rosas e mesa radiônica botânica. Ao longo desses anos, várias pessoas, clientes e alunos me perguntaram sobre a minha história, sobre a minha escolha de atuar na área terapêutica, que é um trabalho que eu realizo com amor e dedicação. Geralmente, a minha resposta resumia-se apenas à forma como me faz bem ajudar as pessoas e também devido à minha formação como bandeirante, é semelhante ao movimento escoteiro, né? E desde então, ficou latente em mim a promessa realizada, honrar a Deus sobre todas as coisas e ajudar ao próximo. Mas a resposta mesmo é mais abrangente. Nesse vídeo, falarei um pouquinho da minha história. Eu sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em administração industrial pela Fundação Vanzolini, da USP, Universidade de São Paulo. Durante mais de 10 anos, eu trabalhei em uma indústria de eletroeletrônicos em São Paulo. Em 1999, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Era uma gravidez planejada, o bebê estava sendo muito esperado, quarto do bebê todo pronto, enxoval pronto, quando, para minha surpresa e desespero, no último exame de ultrassom, né, da rotina do pré-natal, o médico informou que o coração do bebê havia parado de bater e que era necessário realizar um parto urgentemente. Naquele momento eu fiquei sem chão, né, às vezes falar sobre isso não me emociona, eu fiz muita terapia para isso, né? A causa foi diagnosticada como uma possível diabetes gestacional ou pré-eclâmpsia, principalmente devido ao ganho exagerado de peso. Na época eu engordei bastante, né? Durante aquela gestação eu havia engordado aproximadamente 25 quilos. As alterações nos exames de sangue foram muito sutis, mas os médicos atribuíram a obesidade o principal motivo do óbito do bebê. Eu tive que fazer uma cesárea de emergência, né? E estava correndo risco de vida. Toda aquela situação me abalou muito. Demorei um longo tempo para me recuperar. Eu trabalhava só na área administrativa e industrial, né? E eu precisei de auxílio terapêutico. Eu lembro que na época, em diversas madrugadas, eu acordava com uma música semelhante a uma música angelical, um coro angelical, muito longe. Era como se uma música com volume muito baixo, como se estivesse vindo de muito longe mesmo. Isso geralmente depois das 2 da manhã. Então eu me levantava, porque chegou uma hora que isso começou a trazer uma certa curiosidade de onde vem essa música, né? Eu me levantava, eu ia até a janela do sobrado onde eu morava, na cidade de São Paulo. Era um lugar muito alto, da janela do fundo dava para ver todo o bairro vizinho, né? E eu não via qualquer pessoa, um movimento nas ruas. Mas eu sentia de alguma forma que aquela música angelical tão distante trazia acalento ao meu coração. E uma intuição me dizia que coisas boas estariam por vir. Eu precisava de respostas, então eu procurei auxílio terapêutico e, graças a Deus, as terapias trouxeram acalento ao meu coração. Eu me submeti a várias sessões terapêuticas, fiz uma dieta com acompanhamento médico, ingressei em uma academia, emagreci e o principal, comecei a praticar a meditação, o autoconhecimento, passando a me entender de uma forma que até então eu desconhecia. Então, eu comprovei na prática a grandiosidade das terapias para resgatar os seres humanos. Depois de 2 anos, em 2001, Deus me abençoou com uma gravidez sadia e o nascimento do meu segundo filho. E depois de 4 anos, o meu terceiro filho, ambos sadios e verdadeiros anjos em minha vida. Muitas pessoas que me conhecem há mais de 20 anos não sabem dessa minha trajetória. Coincidentemente, ao longo da minha jornada terapêutica, atendi muitas mulheres que não conseguiam engravidar. Com as terapias, a grande maioria teve gestações saudáveis e conseguiu ter seus filhos em seus braços. Então, através da minha própria história, auxiliei outras pessoas a superarem as suas histórias. É um dos aspectos que me motivou também a fazer esse vídeo, porque
Como eu falei, muita gente não conhece essa minha história, né? Mas é uma forma de estar ajudando outras pessoas, né? Então, ao longo da minha trajetória, conforme eu falei, atendi muitas mulheres que precisavam de terapia, buscaram terapia para superar traumas de abortos, principalmente. Ao auxiliá-las, encontrei muitas respostas para a minha própria história, né? Mas mesmo assim, ainda prevaleciam dentro de mim diversos questionamentos sobre o porquê da morte daquele primeiro filho, né? Que foi tão programado e muito esperado. Então, passados mais de 10 anos mais tarde, num sábado à tarde, enquanto eu estava em casa fazendo uma meditação, intuitivamente algo me chamou a atenção, como se uma intuição me falasse: vá para a sala, vá assistir um documentário que está passando na televisão. Eu fui até lá. Para minha surpresa, o tema era uma descoberta científica associando o autismo a uma determinada malformação ou síndrome durante a gravidez. E na autópsia, meu primeiro bebê foi diagnosticado uma síndrome semelhante. Eu fiquei surpresa, então uma voz angelical, uma intuição me disse: você ficou anos se culpando e se questionando sobre o porquê daquela tragédia, sendo que, na verdade, o que aconteceu não foi uma punição, mas sim uma clara resposta de que Deus tinha outros planos para você. Eu fiquei emocionada e levei os pensamentos a Deus e agradeci muito. Aquela revelação me libertou de um grande fardo de culpa, né, cobranças internas e do luto. Eu descobri isso tempos depois, durante o curso de psicanálise. Com o passar do tempo, intuitivamente eu percebi que eu deveria mudar de profissão e aos poucos eu fui me desligando da área administrativa industrial, onde eu realizei minha primeira formação acadêmica. E aí então eu realizei vários cursos e aos poucos eu fui migrando para a área terapêutica. Eu realizei a formação de terapeuta holística no ano de 2003, me formei mestre Reiki em 2004 e durante alguns anos atuando como terapeuta, radiestesista, psicanalista, coach e consteladora sistêmica, comprovei na prática a importância e a grandiosidade da fé e do auxílio angelical em prol de um maior nível de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia e felicidade dos seres humanos e a completude, né, dos seres humanos, independentemente da religião, raça ou classe social. Ao longo dos anos eu consegui encontrar na área terapêutica uma grandiosa forma de realizar aquele comprometimento, né, compromisso que eu fiz quando era bandeirante, trabalhando assim no que eu acredito e realizo com fé e com amor. Para mim, as terapias auxiliaram muito, então eu acredito no que eu faço. Por isso que eu trabalho com fé, com amor, com dedicação, e é por isso que as pessoas perguntam, por que você trabalha, como é que você encontrou esse caminho? É uma missão de alma, né? Na minha opinião, as técnicas terapêuticas que auxiliam as pessoas a se reencontrarem atuam sim como verdadeiras ferramentas de resgate da essência divina latente em cada ser humano. No ano de 1999, eu conheci a tabela com 72 nomes sagrados de Deus, né, num curso de tarô egípcio e cabala egípcia. Eu estava voltando aí, né, para o autoconhecimento. Desde então, iniciou-se em meu ser de forma mais intensa uma longa caminhada por essa senda tão linda que todo ser humano tem, né, que é a jornada do autoconhecimento. De alguma forma, foi despertado em minha alma um questionamento sobre aquela tabela com 72 nomes sagrados de Deus. Um conhecimento que eu não sabia o que era, nem como acessar, mas intuitivamente tinha algo a mais. Eu aprendi a meditar com a tabela, eu aprendi a ativação tradicional dos nomes sagrados, mas tinha algo mais. Então, em 2007, eu reduzi minha rotina de trabalho para ficar mais tempo com os meus filhos que eram pequenos, e mesmo assim, havia dentro de mim um chamado interno para ajudar as pessoas. Então, em uma das minhas meditações, eu elevei os pensamentos a Deus e pedi orientação. Porque de todo o meu coração eu queria ajudar as pessoas. Eu gosto muito de trabalhar na área terapêutica, né? Eu queria ajudar mais ativamente por meio das práticas terapêuticas. Na época não tinha os atendimentos online, né, como tem hoje em dia. E de alguma forma eu sabia que existia uma ferramenta adicional para ajudar as pessoas, mas eu não sabia qual era e nem como utilizar. Então, com fé e humildade, em oração, eu pedi auxílio divino para sanar aquela busca que estava latente há muito tempo já em meu coração. Depois disso, em meditação, me veio a resposta: faça um livro. Mas deverá ser um livro para auxiliar nações inteiras e não apenas algumas pessoas. E para isso, utilize a tabela com 72 nomes sagrados de Deus.
A resposta foi ainda mais profunda. Assim, você estará contribuindo imensamente com o universo, mais do que se estivesse realizando muitos atendimentos terapêuticos durante anos. Aquilo me preencheu, né? Fiquei feliz. E eu comecei, então, a direcionar meu foco e atenção para esse livro. Né? E como foi uma intuição, uma inspiração tão diferenciada, tinha, assim, um quê divino ali, um porquê, né? Então, refletindo sobre qual deveria ser o tema desse livro, e buscando uma forma de associar esse auxílio terapêutico com a tabela com os 72 nomes sagrados de Deus, eu me lembrei das matérias dos jornais, TVs e revistas, destacando as dificuldades vivenciadas pelas pessoas obesas ao redor do mundo, que precisam urgentemente emagrecer e não conseguem. Algumas, inclusive, são levadas ao óbito, né, decorrente da obesidade. Então, em uma meditação, me veio a inspiração. O foco do livro deverá ser o emagrecimento físico, mental, emocional e espiritual. Dessa forma, será possível auxiliar profundamente as pessoas que sofrem desse mal. A resposta, a princípio, me surpreendeu, me deixou bastante pensativa. Era uma mensagem muito clara, obtida durante uma prática meditativa em conexão com os anjos. Eu senti que realmente era uma resposta divina para as minhas orações. Então, eu agradeci muito, muito. E comecei a me dedicar à escrita desse livro. Então, em uma meditação, me veio intuitivamente o nome do livro, inspirado pelos anjos. A Dieta dos Anjos Cabalísticos. A Dieta da Alma. E essa foi apenas a semente inicial desse primeiro projeto, no qual unifiquei algumas técnicas terapêuticas, ferramentas que eu havia desenvolvido, algumas dicas que vieram por inspiração, por intuição, pesquisas que eu havia realizado, né? E eu também incluí várias técnicas meditativas. Então, de forma mais ativa, eu agreguei a meditação com a tabela dos 72 nomes sagrados de Deus, incluí no livro e também fui usando na minha rotina para eu colocar em prática aquilo que eu estava ali pregando, ensinando, para comprovar o resultado por mim mesma, né? Eu fiz alguns testes com familiares, com amigos, os resultados foram positivos, né? Só que eram sutis, eram perceptíveis, mas muito sutis. Intuitivamente eu sabia que faltava alguma coisa a mais, faltava o ingrediente principal, né? Algo novo a ser descoberto e que poderia fazer toda a diferença como um divisor de água na vida daquelas pessoas, porque a base inicial, a história, né, do desenvolvimento, da elaboração da tabela com 72 nomes sagrados de Deus, foi quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ele leu alguns versículos, né, e ali depois, ao longo dos anos, os versículos auxiliaram na abertura do Mar Vermelho, e depois, ao longo dos anos, esses versículos foram traduzidos de tal forma que foram formadas 3 conjunções, nomes, 3 letras hebraicas para cada um dos nomes sagrados de Deus, formando a tabela com 72 nomes sagrados de Deus, onde cada nome representa uma virtude divina. Então, ao ativar essa tabela, estamos ativando como chaves da alma as respectivas virtudes para a nossa evolução, nosso autoconhecimento, né? E assim eu coloquei essas informações no livro. Só que o livro não estava acabado. Quanto mais eu escrevia, mais coisas vinham para colocar. Eu começava a digitar e vinha inspiração. E eu não conseguia terminar o livro. O livro já contava com quase 500 páginas. E cada vez que eu realizava uma revisão, para transformá-lo em um livro menor, eu colocava mais informação ainda, vinha por inspiração. É como se eu estivesse digitando e veio uma ideia. Eu falei, nossa, que ideia legal, preciso colocar. E eu queria reduzir o livro, mas eu não consegui, né? E o livro foi ficando cada vez maior. Mesmo assim, eu sabia intuitivamente que precisava de uma técnica diferenciada, e até aquele momento eu não sabia qual. Eu já tinha feito alguns testes com familiares, com amigos, de uma forma geral a técnica funciona, mas precisava de algo a mais. Eu buscava insistentemente por respostas, então, seguindo uma inspiração que me veio durante uma meditação, fiz uma segunda pós-graduação, dessa vez em psicanálise. Então comecei a trabalhar mais intensamente, né, atendendo como psicanalista, terapeuta holística, nas cidades de Itu, Sorocaba, Indaiatuba, São Paulo. E eu comecei também, né, em paralelo, ler diversos livros, artigos científicos, aspectos que envolvem a neurociência, a pesquisar o que as pessoas que conseguiriam emagrecer de forma definitiva tinham em comum. Mas faltava alguma coisa a mais, ainda não tinha encontrado aquela ferramenta a mais. Sabe quando você encontra uma resposta e na sua alma, no seu coração, vem algo do tipo, é isso.
Então, eu realizei mais uma formação em hipnose voltada para a área do emagrecimento e, em paralelo, eu me dedicava à escrita do livro sempre que tinha um tempo livre, esperando que viesse algum insight sobre a técnica que estava faltando. Finalmente, no início de 2018, a resposta veio, através de uma grandiosa descoberta inspirada pelos anjos, que é um sistema revolucionário que literalmente ativa em várias dimensões a tabela com 72 nomes sagrados de Deus, por meio de desenhos geométricos específicos, de uma forma que até então eu nunca tinha visto. E eu já li muito livro, li e leio muitos livros. O nome dessa técnica, Geometria Sagrada Angelical, que faz parte de uma espécie de código secreto divino. São mais de 1 milhão de combinações geométricas, né, todas diferenciadas. Cada combinação, cada desenho tem uma força específica, tem um padrão diferenciado, existe uma forma específica, uma sequência para ativar os nomes sagrados. E quando isso é realizado, a tabela literalmente se abre de uma forma diferenciada. Então, essa técnica eu apresento nesse livro, Geometria Sagrada Angelical. Esse livro ele foi lançado em 2021, né, na Páscoa de 2021, e é um livro para realmente estar compartilhando essa técnica tão linda, tão bonita, e eu comprovo como que isso funciona através de várias informações, através de números, através de contas, através de desenhos geométricos, e é um conhecimento, assim, é uma informação, uma descoberta sensacional. Eu descobri? Não, foi canalizada. A canalização é quando alguém em estado meditativo, em estado de conexão com uma energia divina maior, vem a inspiração, a gente só coloca no papel. Então, atuamos dessa forma como canais da luz divina. E eu coloquei isso no livro, para exatamente estar compartilhando. É um livro que conta com aproximadamente 600 páginas, né? E eu coloco todas as informações da ativação, como que isso aconteceu, quais as comprovações, como que os códigos são formados, como que essa junção dos nomes são, como que a junção é realizada, está no livro, né? E à medida que os conhecimentos vinham à tona, enquanto eu estava escrevendo o livro, eu ficava impressionada com a grandiosidade das formas geométricas sagradas que literalmente pulsam dentro da tabela com 72 nomes sagrados de Deus, refletindo a imensa energia divina ativada através da geometria sagrada angelical. Na descoberta dessa técnica, né, eu estava com a tabela do meu lado, eu via pulsando e uma intuição me falava: some os números, compare os números, veja formas geométricas. E quando eu olhava, eu via um movimento e eu falava: que interessante. Eu já li um livro, inclusive, que fala da tecnologia existente na tabela com 72 nomes sagrados de Deus. Mas naquele momento eu vi o que é isso. Eu falei: que coisa linda. Naquele dia, eu passei quase que a madrugada toda fazendo cálculos, contas, e cada vez que vinha um resultado, eu simplesmente falava comigo mesmo: uau, que interessante, que coisa linda. Então, essa sim foi a ferramenta que estava sendo necessária para a dieta dos anjos cabalísticos. É uma ferramenta linda. Uma outra técnica também canalizada por mim é a radiestesia clínica. Durante uma meditação com os anjos, tive uma intuição de gravar diversas fichas de pesquisa radiestésica no plano astral. Era uma intuição que vinha: grave no plano astral, números, grave fichas, faça um sistema de busca. Eu não sabia como fazer aquilo, então, seguindo uma intuição, realizei essa programação, tornando possível a investigação radiestésica de mais de 5.000 fichas terapêuticas de uma forma rápida e inovadora. Nessas fichas existem informações sobre florais, psicanálise, psicoterapia, cores, aromas, aspectos que estão de alguma forma influenciando negativamente a pessoa no aspecto físico, mental, emocional, espiritual, sempre em energia, né, no aspecto energético. E é muito interessante porque qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode estar acionando esse sistema, porque está no plano astral. É como se fosse uma biblioteca. Eu fiz essa técnica, né, coloquei no papel, fiz uma apostila com essas informações e várias pessoas comprovaram isso. Eu ministrei cursos já com essa técnica e é muito interessante como os resultados são certeiros. É bem legal mesmo. Essa técnica auxilia na identificação de diversos padrões vibracionais que envolvem o campo energético dos seres humanos, do que está sendo pesquisado, um imóvel, um veículo, um objeto, um animal, né, envolvendo características natas, né, e também influências físicas, mentais, emocionais, espirituais, em termos energéticos. Então, é uma técnica muito linda.
Também tem a radiestesia sistêmica, que é um conjunto com mais de 500 fichas terapêuticas voltadas especificamente para as constelações familiares. Através da radiestesia, a gente consegue estar identificando quais os aspectos que estão mais latentes no sistema familiar, no campo morfogenético da pessoa sendo tratada, sendo pesquisada, auxiliando na identificação e tratamento dos emaranhamentos e pontos de conflito, autossabotagem, traumas, bloqueios, procrastinação, ciclos repetitivos negativos, Então, através dessa técnica, é possível avaliar como, em termos inconscientes, a pessoa tratada está lidando com aquela situação. Se está na posição de adulto, de criança, se está vinculada com algum aborto, perdas, separações. Então, é uma forma de estar explorando mais a fundo ainda, a constelação sistêmica. Em 2017 e também em 2018, canalizei também em estado meditativo os símbolos do Reiki da Jing, que são símbolos que potencializam a atuação da energia Reiki. Em 2019, eu ensinei esses símbolos para algumas mestres Reiki. Elas fizeram a iniciação e os resultados foram muito bons. Várias delas iniciaram outras pessoas e os resultados foram bons também. Em 2020, esse livro foi lançado, e para que assim mais pessoas pudessem ter acesso a essa técnica tão especial, tão diferente, tão profunda. No meu caso, os 9 símbolos sagrados do Reiki da Jing me auxiliaram no alívio de sintomas de gripe. Eu conto essa história no livro, Isso foi lá em 2017. Esse livro foi lançado, no novembro de 2020. Ele foi lançado nos idiomas português, inglês e espanhol. É uma forma de estar compartilhando com o maior número possível de pessoas essa técnica que pode ajudar mais gente também. Em março de 2018, eu fui acordada às 5 da manhã com uma voz angelical que me dizia: você irá fazer a mesa radiônica botânica. Eu fiquei surpresa, eu falei, será que eu estou sonhando? Então, novamente veio a informação. Eu respondi, mesa radiônica botânica, nunca ouvi esse nome? A resposta foi sim. Será uma ferramenta terapêutica numa frequência que está sendo necessária ao planeta Terra. Eu já conhecia diversas mesas radiônicas, já trabalhava com mesa radiônica, mas era a primeira vez que eu ouvi o nome mesa radiônica botânica. Então, por alguns instantes, refleti. Eu fiz uma breve associação com as energias de cura existentes na natureza, em especial a energia de cura das flores, das ervas, Também ministro o curso de terapia das fases. Então, me senti abençoada por essa missão tão divina e da forma como aquela voz angelical me despertou. Agradeci imensamente. Me levantei, fiz um autotratamento Reiki, Fiz algumas orações matinais e eu fui para o meu computador, às 5 da manhã. Para mim não é normal, é uma rotina fora dos meus horários, Eu comecei a digitar as informações que estavam fluindo e transbordando, E à medida em que as informações vinham, estava digitando, eu ficava cada vez mais impressionada com as características das ferramentas, dessa técnica tão especial que até então eu não conhecia, É uma técnica nova. Depois disso, eu realizei diversos testes, eu fiz alguns experimentos em mim mesma, em outras pessoas, os resultados foram lindos, comprovando quão grandiosa é essa ferramenta. Depois de alguns anos, realizei a extensão universitária em constelação sistêmica e em várias aulas presenciais eu visualizava círculos de luz, como se fosse uma formação semelhante a uma roda, vários círculos fazendo uma sequência circular. Eu não sabia o que era aquilo. Então, em meditação me veio a resposta: casas astrológicas. Então, comecei a anotar as informações, e surgiu mais uma técnica inovadora, que é a constelação, utilizando-se a radiestesia clínica e também as casas astrológicas. Eu utilizo essa técnica nos atendimentos com a constelação sistêmica e os resultados são grandiosos, porque é possível explorar dentro do mesmo tema várias dimensões, envolvendo as casas astrológicas, envolvendo de uma forma mais ativa, ainda até em alguns casos desdobrando o tema, ampliando para outras situações. Então, por enquanto, eu ensinei essa técnica apenas para a minha irmã, que também é mestre Reiki, mas o objetivo é compartilhar, para que assim outras pessoas também possam utilizar essa técnica tão especial. No início de 2021, em estado meditativo, eu tive uma intuição de realizar um novo livro com técnicas de meditação com Reiki e os Anjos. Então, comecei a escrever o livro Reiki e os Anjos. O livro Dieta dos Anjos Cabalísticos, a Dieta da Alma, que teoricamente seria o primeiro livro onde tudo começou,
ele se tornou a base para os demais livros. Uma técnica muito linda, com instruções para um ancoramento diário da geometria sagrada angelical de cada anjo cabalístico e várias orientações terapêuticas para a dieta da alma, de dentro para fora, que para muitas pessoas, né, representa um auxílio imenso para o emagrecimento de uma forma holística, abrangendo o autocuidado, abrangendo a reprogramação sistêmica profunda nos padrões do pensar, sentir e agir. Há um tempo atrás, um estudante de psicologia mandou para mim uma mensagem me questionando: Paula, como é que você consegue usar tantas técnicas, como é que você lida com todo esse conteúdo? Eu respondi para ele, agradeci o contato, né, e respondi: como ser humano, ele deve ser tratado de uma forma holística para que a gente consiga, assim, estar realmente envolvendo todas as áreas. Cada uma das técnicas tem sim a sua função, tem sim o seu uso. Algumas pessoas têm afinidade com uma técnica específica, outras pessoas com outra técnica. Então, o aspecto positivo de estar envolvendo várias técnicas é realmente poder estar explorando isso, né, de uma forma holística. O que é holística? O holos é de uma forma integral. Essas técnicas que eu estou divulgando nos livros são técnicas novas e espero de coração que possam auxiliar o maior número possível de pessoas.